A paz dos seus irmãos, poder sentar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Hoje eu tive o privilégio de buscar meus pais para estar cultuando conosco hoje, mas eu errei o cálculo da distância e do tempo, por isso que cheguei atrasado, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui juntos para louvar o Senhor nosso Deus. A Maitê já está pronta? Maitê está pronta? Já está pronta? Está mamando. Bem, amados, hoje é um dia especial, porque hoje é o dia de nós cultuarmos a Deus em família. E todo culto é especial, mas o culto em família, ele se torna mais gostoso. É um dos cultos mais esperados, porque é quando você e toda a sua família tem a oportunidade de agradecer a Deus juntos. E a coisa mais parecida com um paraíso nesta terra que Deus fez é a família. A família, alguém diz que ela subsistiu à ação destruidora do pecado. Apesar de todas as desavenças, apesar dos inimigos contra a família ainda é a base da sociedade e da igreja. Eu convido você para ficar em pé e ler comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, versículo 6. Se você quiser acompanhar no telão, nós estamos projetando os versículos no telão, que fica mais fácil para você nos acompanhar. Vamos lá? Versículo 5 diz assim: E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com sua mulher, e os dois se tornarão uma só pessoa. Versículo 6: Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Amém? Podem sentar. Amados, o casamento é algo maravilhoso. Quem escolhe, ou quem escolheu a sua esposa foi você. Quem escolheu o esposo foi a esposa. Mas a Bíblia diz que Deus é testemunha no dia do casamento. Isso quer dizer, nós escolhemos com quem casar. Ele nos deu essa faculdade e essa liberdade de poder escolher com quem casar. Mas ele é testemunha no casamento. Então não tem essa de alguém dizer assim: o meu casamento foi errado, eu casei errado. Não. Foi sua escolha, foi decisão sua. Tempo você teve para pensar. Agora Deus está presente no casamento, e Ele sela essa união, de tal maneira que o Senhor Jesus, no versículo 6 do capítulo 19 de Mateus, diz: Assim já não são duas pessoas. Depois do casamento, não é duas pessoas, mas uma só. O que isso quer dizer? Ter o mesmo pensamento, ter a mesma visão, ter a mesma direção, uma cumplicidade que deve haver entre marido e mulher, e a compreensão deve ser mútua, de tal maneira que o agir seja o agir como se fosse só de uma pessoa. Se nós seguirmos esta instrução, a nossa casa, a nossa família será um paraíso. Será além do lar dos membros de nossa família, também será o lar do Espírito de Deus, aonde Ele há de habitar. Lendo essas palavras, esses versículos, nós podemos entender que a Bíblia, ela traz instrução
que nós precisamos aprender para construirmos e mantermos uma boa família. A Bíblia é um manual de uma boa família. Como construir uma boa família? Na Bíblia está lá. Quais são as atitudes que você tem que ter? Está lá. Ontem nós tivemos um culto aqui com jovens e nós falamos sobre prosperidade. E nós entendemos que a prosperidade também é bíblica e é uma promessa de Deus para o homem e a mulher que aplica na sua vida a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é o manual para tudo o que você precisa, e principalmente para a sua família. Você vai dizer, mas a Bíblia conta o fracasso de muitas famílias. É verdade, porque a Bíblia, ela não tem, ela não quer encobrir os erros dos homens. Ela quer mostrar um Deus que ama o homem que erra e que acredita que o homem, mesmo errando, pode consertar e que há conserto para este homem. A Bíblia, ela não esconde o erro numa família, mas ela mostra que Deus quer estar no meio da família, e por mais que essa família tenha sofrido, Ele pode consertar esta família. Há um ditado que a gente ouve por aí, e é muito comum, que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas eu quero dizer para você que Jesus é carpinteiro. Ele conserta pau torto, Ele conserta madeira torta. Então não há nada que Ele não possa consertar. A sua família pode ser bênção a partir do momento em que você aplica à sua família e na sua vida aquilo que a Bíblia nos recomenda. Hoje nós temos muitas dificuldades, e a família tem enfrentado muitas dificuldades, porque a Bíblia, ela se tornou mais um item na nossa casa, mais um livro na estante, ou às vezes um livro apenas de consulta, para que eu possa consultar uma palavra ou um salmo que venha me dar uma esperança ou renovar a minha fé para aquele dia. E deixamos de consultá-la como um manual para a nossa vida. E ela é isto, é o manual para a nossa vida e para todas as nossas atitudes. Encontramos instruções na Bíblia que ela nos guia em cada aspecto do serviço no lar, incluindo a realização de nossos papéis na família. A Bíblia guia o esposo, guia a esposa e guia os filhos. E olha, a sogra e o sogro. A Bíblia guia você a teus passos e a teus papéis bem definidos na família. Quando diz: e deixará o homem pai e a sua mãe, e unir-se à sua, isso não está dizendo que ele vai abandonar, mas que a direção dele agora é com a esposa. A pessoa mais importante para o homem após o casamento é a esposa. A pessoa mais importante para a mulher depois do casamento é o esposo. É por isso que ambos se tornarão uma só carne. E o meu recado para os jovens, eu como o apóstolo Paulo, quero que as moças casem, escolham bem, orem e saibam escolher. Peça o Espírito Santo para dar instrução na escolha do seu marido, e o rapaz, pela mesma forma, na escolha da sua futura esposa. O plano básico de Deus é que os filhos nasçam dentro de famílias. É o plano original de Deus, e é o plano básico de Deus, que os filhos nasçam em família, com papai e mamãe. Hoje a gente vê muito acontecer de pais ou mães solteiros. E com certeza o futuro desta geração não será promissor. E por isso que a Bíblia preocupa em que Deus preocupou em que o filho nasça em um lar que tem pai e mãe. Vamos conferir o que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Timóteo,
1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo: quero, pois, que as que são moças, preste atenção, se casem. Amém? Não, ninguém quer que as moças casem, não. Nem as moças. Olha, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Então, os filhos são promessa e herança para um casal. E o plano de Deus é que a criança nasce em uma casa com papai e mamãe. Por que, amados? A paternidade ou a maternidade solteira é um afastamento do plano de Deus e trará sérias consequências. Nós que temos o privilégio de trabalhar com pessoas, temos ouvido muitas histórias de famílias que não são estruturadas. A gente tem visto a consequência da ausência do pai na vida de uma pessoa. E fique sabendo bem, não é só criança, a pessoa adulta, ela tem consequência, porque cresceu sem a figura paterna, ou sem a figura materna. Isso nós estamos dizendo num caso em que a maternidade ou a paternidade seja solteira. Sempre há necessidade, porque no caso em que um morre, o outro morre, é diferente. O nascimento de uma criança fora do casamento traz consequências sérias, porque o sexo fora do casamento é pecado. O sexo fora do casamento é pecado, até na vida daqueles que vão se casar. O sexo só deixa de ser pecado após a oficialização do casamento. E todo pecado tem a sua consequência. Não se engane. Não pense que o seu pecado vai ficar sem consequência. Ele terá consequência. A cobrança virá em tua casa, virá na sua vida. Por isso, não peque. O caminho é esse, principalmente para os jovens. Se guardem, se mantenham. A virgindade não é algo que é exigido só para as moças, também para os rapazes. A virgindade é bênção para um casamento, tanto na vida de um rapaz como na vida de uma moça. Quem se guarda para o casamento, com certeza, está se guardando para construir uma família abençoada, na qual Deus há de estar, de habitar e de acompanhar diariamente. Dentro do propósito, da estrutura do propósito divino, consideremos os papéis que Deus atribui aos homens, às mulheres e aos filhos. Vejamos qual é a responsabilidade do esposo. E essa responsabilidade é bem definida. Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O próximo. E Colossenses 3,19: vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Preste atenção. E não vos irriteis contra ela. As irmãs acham bom, né? Esses dias eu estava pregando em uma congregação e nós estávamos falando sobre isso. E lá o culto também terminava 8h30. E eu disse: o culto vai terminar, não vai dar para falar. E as irmãs: não, pastor, pode ir até 9 horas. Mas quando foi chegando 8h30, terminou o assunto das irmãs e entra no assunto, né? Para as mulheres, mas não, é 8h30, pastor, não é 9 horas. Mas sabe, amados, a Bíblia, ela é correta em tudo. E o que me chama a atenção, essa última parte de Colossenses: não vos irriteis contra ela. O que tem de marido irritado contra a mulher? Não é verdade? E quem é que nunca irritou? Vocês nunca irritaram, não ficaram irritados com as esposas de vocês, não? Porque senão eu vou descer. É quase impossível. Mas o que a Bíblia está dizendo?
Não deixe que esse momento vira ira e contenda. Não deixe que esse momento domine o seu coração. Quantas vezes você vai sair de casa, arruma, e parece que a esposa está arrumada, vamos mulher, não, ainda estou olhando aqui, anda ligeiro mulher, não, e ela ainda fica valente com a gente. Aí eu olhando aqui disse, rapaz, a Bíblia tem instrução para nós. E o melhor, amados, é quando diz, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha, o que o amor de Jesus foi capaz de levá-lo a fazer? O levou à cruz. Ele morreu pela igreja. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. A Bíblia está dizendo, marido, para você amar a sua mulher a esse ponto, se for possível, você morra por ela. Sabe? É por isso que você não deve deixar a irritação tomar conta do teu coração. É uma luta. Você tem o privilégio de ser homem? Quem se sente privilegiado de ser homem? Só eu? Ah, não. Pois então seja homem, irmão. Amém? Seja homem. Ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. E a gente, para amar, a gente passa por cima de muitos obstáculos. Tem aquela ilusão, não sei se é falsa ilusão, que a gente pensa que o amor não sente, porque o apóstolo Paulo diz que o amor suporta tudo. Suporta, mas sente. Sente. Está entendendo? Por que ele suporta? É porque ele sente. Então seja homem, suporte, demonstre o seu amor, demonstre o seu cuidado. O esposo tem que colocar as necessidades de sua esposa acima da sua própria necessidade. Aquele negócio do marido vem para a igreja, para o culto, hoje é o culto da família. Ele chega, vem brilhando. Aí você procura a mulher dele, não acha, porque está escondido no brilho dele. Você tem que cuidar da sua esposa, ela sim brilhe, você não. Os irmãos estão me entendendo? É o cuidado, o amor que você deve ter por ela. Você deve viver por ela, se preocupar com as necessidades dela, mostrar devoção, desprendimento aos melhores interesses da esposa, porque ela necessita de proteção. Saiba disso. A sua esposa, ela necessita de proteção, e a proteção que ela deve encontrar é em você. Até ela casar, o melhor homem, a melhor proteção dela era o pai. A partir de casar, é você. Por isso, seja homem, seja esse protetor, seja alguém que se interesse e mostre para ela que você interesse por ela. O homem tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família. Preste atenção, nós aprendemos isso na Bíblia. Quem é o provedor da família é o homem. Você que tem que trabalhar duro, você que tem que prover as necessidades da sua casa. Há momentos em que esses papéis se invertem. Há momentos na vida da gente que a esposa vai a campo. Mas isso não deve ser a rotina da família. Isso deve ser algo que acontece extraordinariamente para acudir um momento. Tem momento que você vai para o hospital, tem momento que você não pode, a esposa toma a frente. Mas o normal é que você seja o provedor e que trabalhe, sabe? Mais uma vez, seja homem. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus fez o homem para se parecer com Ele. E você pensa que é fácil ser Deus? Eu tenho certeza que não é. Como também a gente muitas vezes encontra dificuldade de ser homem. Mas lembre, Deus lhe fez homem porque confia em você. Ele não lhe deu carga mais pesada além das suas forças. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8.
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O homem que não é o provedor, que não tem cuidado das necessidades básicas da sua família, ele é pior do que o infiel. Meninas, eu quero que vocês casem, assim como o apóstolo Paulo. Mas, olhe bem para o camarada, sabe? Olha para a família dele, para o pai dele, para ele, examine. Rapaz, eu quero que vocês casem também, mas também faça a mesma coisa. Porque depois de casado, meu irmão, divórcio não existe para crente. Aí é aquela história de comer a carne, roer os ossos e... Você está entendendo? Não tem para onde correr. Diante de Deus é assim. E Deus tem dado a nós essa oportunidade de escolher. E o homem que quer casar, ele tem que estar disposto a ser o provedor da família e acudir às necessidades, principalmente da sua esposa. E depois que vem os filhos, também dos filhos. Amém? Agora vamos para as esposas. Olha, uma esposa, amém? Uma esposa tem um papel muito desafiador no plano de Deus. A mulher que é esposa, ela também tem um papel desafiador. Você achou que o papel do esposo é desafiador? Mas da esposa também é desafiador. E principalmente nos dias em que nós vivemos. A influência que nós vivemos desse momento em que tudo é relativo, não é? É uma palavra que não está chegando aqui. Esse momento em que as coisas são modernas e que a mulher é desafiada a ser maior do que o homem, a ter papéis iguais ao homem. E na realidade, desde a criação, Deus não criou o homem maior do que a mulher e nem a mulher maior do que o homem. Deus criou ambos com papéis bem definidos e iguais. Mas a autoridade masculina, ela nos últimos tempos, ela tem sido desafiada. Então, uma esposa cristã, serva do Senhor, ela tem um papel que é muito desafiador, mas esse papel é dado por Deus. Você que é esposa, lembra disto, esse papel Deus deu a você, é desafiador, mas Ele confia em você, Ele deu porque sabe que você pode ser esta pessoa, pode ser essa esposa. Ela tem que complementar seu esposo como auxiliar submissa, que partilha com ele as experiências da vida, entendeu? Ela é um complemento do esposo. Ela é alguém que partilha com ele a experiência. A esposa é alguém que chora com o esposo. A esposa tem que ser aquela pessoa que o esposo chega para ela e abre o coração, que ele possa confiar nela. E nos dias em que nós vivemos, isso se tornou desafiador, porque se prega a igualdade, mas não é a igualdade que se prega por aí, se prega mesmo a superioridade. Mas a mulher cristã, ela observa pela palavra de Deus o seu papel, que é um papel desafiador. As pressões para rejeitar a autoridade do marido ou do homem, elas são fortes. Porém, a Bíblia diz que a mulher cristã aceita seu papel como aquela que é cuidadosamente submissa ao seu marido, ao seu esposo. Aí, amados, essa palavra submissa, essa palavra parece ser desafiadora para os nossos dias. Quando você diz para uma mulher, você tem que ser submissa ao marido. Mas o que vem antes, o mandamento que vem antes desse mandamento, é aquele em que a Bíblia diz assim: marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja. Aí, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Quer dizer, o amor do marido é que coloca a mulher em submissão.
assim como a igreja, preste bem atenção, é submissa a Cristo. O amor de Cristo nos constrange a sermos submissos a Ele. E quando nós reconhecemos que o seu amor foi tão grande por nós, nós somos capazes de abandonar tudo na vida. Até mesmo muitos são distanciados pelos pais, porque os pais não aceitam, mas ele diz: eu amo meu pai, mas eu amo acima de tudo a Jesus. É esse tipo de amor, de submissão, que o apóstolo Paulo está falando das mulheres. Ela é submissa porque ama e é amada pelo marido. Não é que ela seja escrava do marido, não é que ela seja uma pessoa que vive para servir o marido, mas ela tem alegria em servir o marido, porque ele é alguém que ela ama. O seu esposo é assim? Não responde não. Se não for, o apóstolo Pedro diz assim, vamos lá? Olha o que o apóstolo Pedro diz para quem não tem um esposo assim: esposas, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim, se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhe falarem a respeito do Senhor, a vida piedosa de vocês lhe falará melhor do que quaisquer palavras. Veja, a atitude de submissão da mulher, ela tem poder mais do que qualquer palavra. Uma mulher sábia é como diz Salomão, ela edifica a sua casa. Não é poucas histórias que nós temos de mulheres que são maltratadas, de mulheres que vivem uma situação não muito boa, mas a serva de Jesus Cristo, ela faz, quando ela não faz por amor ao marido, ela tem que fazer por amor a Cristo, e Cristo, por amor a ela, ordena que o Espírito Santo trabalhe no coração dele, abre os olhos dele, e ele vai se converter, ele vai se tornar um bom marido. Vamos lá, filha? Serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. Ah, pastor, meu marido, pois é, a Bíblia quem diz, essa promessa é de Deus, sabe para quem? Para a vida da esposa cristã. Pastor, não é fácil, eu sei que não é, só de pensar eu fico com raiva de muitas coisas, e você que vive essa situação, mas eu quero te dizer, a Bíblia não nos engana, ela é verdadeira, ela é verdadeira, há vários exemplos assim. Então aplique essa recomendação à sua vida, no seu lar, na sua casa, e cobre de Deus os resultados. A mulher sábia, ela edifica a casa, porque ela sabe contornar todas as situações difíceis que tem no lar. A mulher sábia, ela é tão especial, que quando alguém olha para o marido dela, sabe que ela é uma mulher sábia. Entendeu? O jeito do marido de uma mulher sábia andar, fala dela. Quando você vê um homem com um botão numa camisa branca, pregada com a linha preta, você já diz, ou ele não tem mulher, ou ela é ruim da visão. Não é assim? É, irmãos. Quando você vê um homem com a roupa toda atrapalhada, você diz, a mulher desse homem é uma mulher que não é sábia. Está entendendo? Mas quando você vê um homem, a roupa pode não ser nova, mas está toda engomadinha, rapaz, a mulher cuida bem desse camarada. Porque, irmão, quase todo homem é relaxado. É ou não é? Quase todo homem é relaxado. Se eu e o Tiago não fosse pastor, nós estávamos aqui era de camiseta. Não vinha porque a Michela não deixa ele vir de camiseta. Mas se deixar, a gente vem assim. Então a mulher que é cuidadosa, ela cuida até do jeito dele vestir. E olha que o escritor de Provérbios, e muitos acreditam que é Salomão, ele diz que os filhos dela elogiam ela. Essa minha mãe é uma mulher sábia. Esse é o papel desafiador da mulher cristã, ser sábia.
E sabe quantas mulheres cristãs podem ser sábias? Todas vocês que estão aqui. Cristo é a fonte que abastece a nossa necessidade de sabedoria. Ele abastece a necessidade de sabedoria que você tem para fazer do seu lar uma família abençoada. Amém? Mas a Bíblia fala dos filhos. Ainda tem uma outra coisa aqui, espera aí. Aos pais. A Bíblia dá instrução aos pais. Os pais são instruídos por Deus a preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Nós somos advertidos pela palavra de Deus a preparar nossos filhos para a vida. Educação não se adquire na escola. Educação não se adquire na igreja. Educação é como diz um velho ditado: vem de onde? Vem do berço. Porque quem educa o meu filho sou eu, quem educa o teu filho é você. Infelizmente tem se terceirizado isto. Às vezes a gente é cobrado, irmão Zenônimo, me diz assim: pastor, o senhor tinha que conversar com o meu filho. Por quê? Meu filho é tão rebelde, mas eu não posso bater no filho dele. Eu não posso colocar o filho dele de castigo. Está entendendo? Quem corrige o seu filho é você. Com amor. Está entendendo? Não é aquela correção exagerada. Mas vem cá, meu filho, vamos conversar. Fique sentado aqui uma meia hora aqui, uma hora, fique sentado. Eu não vou te bater não, mas vou te dar um castigo. Olha, deixa eu contar uma história para os irmãos. A minha mãe está bem ali, e se eu fosse contar os pés de goiaba que ela acabou nas minhas costas, eu não dou conta de dizer para vocês. Mas um dia, chegou a hora de ir para a escola, eu comecei a chorar, irmão Paulo. E a minha mãe, que foi? Eu não queria ir para a escola, cabeça doendo. Aí passou, sabe? Deu certo. Aí no segundo dia, eu disse: a cabeça vai doer de novo. Aí a minha mãe disse: que foi? Minha cabeça está doendo. Está doendo. Você está com febre? Colocou a mão: está com febre, meu filho está doente, vem cá. Ela me colocou no quarto. E lá no quarto não faltou nada. Passei o dia naquele quarto, irmão, de castigo. Não podia sair porque eu estava doente, a cabeça estava doendo. Até hoje a minha cabeça não dói, a coisa mais difícil é a minha cabeça doer. Você está entendendo? Há muitas maneiras de você corrigir o seu filho, de você instruir o seu filho. A mãe e o pai que são sábios não deixam de dar instrução aos filhos. E quando nossos filhos saem de casa, como já aconteceu comigo com a Emeliette, às vezes a gente fica pensando: meu Deus, e se ele deparar diante dessa situação? Não sei se já aconteceu com vocês. Como é que ele vai agir? Até que um dia Deus falou comigo: assim como eu fui contigo, serei com teus filhos. Amém. Mas enquanto ele está em sua casa, é você que tem que instruir. É um trabalho sério, é um trabalho difícil, mas com resultados eternos. Preste bem atenção nisso. O resultado da disciplina, da educação que você dá para o seu filho é eterno. Os pais devem preocupar com a vida eterna dos filhos. Você deve se preocupar em dar aos seus filhos condições para estudarem. Você deve se preocupar em dar ao seu filho instrução para que ele seja um bom ou uma boa cidadã, para que ele seja pessoa exemplar. Mas acima de tudo, a maior herança que você pode deixar no seu filho é plantar a palavra de Deus no coração dele, para que a sua alma, para que o seu espírito vá para a eternidade com Deus. Não há herança maior do que esta, e não há objetivo maior do que este. Por isso a gente sempre insiste: papai, mamãe,
faça o culto doméstico, senta com seu filho, com a sua filha, ore com eles, canta um hino da harpa, lê a palavra de Deus, aproveite que nós estamos na nossa campanha, hoje estamos bem na metade da campanha, no 20º dia da nossa campanha, joelhos que dobram, vidas que renova, e começa amanhã, tira um horário e faça oração com seu filho, e começa a falar de Jesus para ele, a instruir a palavra de Deus a ele, mesmo que ele seja pequenino, e mesmo que seja grande como os meus, mas se estiver sobre o teu teto, é tua obrigação instruir os seus filhos a amar a Deus e a se preparar para a vida eterna, porque aqui tudo é passageiro, tudo aqui se acaba. É um papel da família povoar também os céus. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Olha, amados, os pais devem saber, eles não podem provocar ira nos filhos. Uma vez eu caí nessa besteira de falar esse versículo para minha mãe, meus irmãos, mas meu pai amado, eu arrependi, sabe? Porque eu falei fora do contexto, da hora certa. Ela disse, olha, provocar ira não é bater não, vem cá que eu vou te ensinar. Aí você já sabe o resultado. Aí eu falei, eu vou estudar esse versículo para nunca mais eu errar de novo. É você não ficar dizendo, olha, esse menino orelhudo, que menino bobo, o menino não aprende, o filho chega da escola com a prova na mão, papai, mamãe, está aqui, olha aí, eu tirei 7. 7? Tu estuda para tirar 10, menino. Em vez de dizer assim, meu filho, você tirou 7, parabéns, porque você tirou 7, mas meu filho vai estudar e vai tirar 10, porque meu filho é aluno nota 10. Os irmãos estão entendendo? O jeito de cobrar é diferente. Infelizmente eu vim aprender isso um pouco tarde, sabe? Eu estou dizendo, muitas das coisas que a gente fala, a gente tira experiência própria, né? Eu cobrei muito dos meus meninos assim. Mas você que tem seu filho na escola, e que ele chega da escola e apresenta um resultado bom, mas não é o resultado que você gostaria, elogia, parabeniza ele pelo resultado, e o exorte para que ele possa conseguir um resultado melhor, porque ele tem um potencial melhor. Há pais que nunca reconhecem o serviço, o trabalho de um filho, por menor que seja, você deve reconhecer. Isto é mostrar amor ao filho. Corrigir não é provocar ira. Provocar ira é deixar de reconhecer ou muitas vezes ignorar o filho. Deus colocou os pais, filhos, preste atenção, Deus colocou os pais na posição de autoridade, e os filhos têm que respeitá-los. Eu sempre digo assim, olha, teu pai é um homem de Deus, é uma pessoa abençoada, é um homem invejável, você deve honrar seu pai. Mas vamos supor que seja um homem viciado, que cai na sarjeta, que rola que muitas vezes você vai buscar na rua, você deve honrá-lo também, é o seu pai. A Bíblia não está dizendo a qualidade de pai, está dizendo para você honrar o seu pai. Pode ser o homem que mais errou na vida, mas você deve honrá-lo porque é seu pai. A bênção de pai é ele que dá. A sua mãe é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, honre, respeite a sua mãe. Mas se por acaso não for, honre da mesma maneira e respeita, porque é a sua mãe. Como filho, você deve respeito, você deve honra aos seus pais, seja o que for, o que eles forem na vida. Só assim você estará acumulando bênçãos para a sua vida. Muitos consideram a rebeldia de uma criança como parte comum e esperada do crescimento. Atenção, pai. Mas Deus coloca-no nas listas como outros terríveis pecados contra ele.
A honra de um filho ao pai e à mãe se dá da maneira que você conduz. E você já notou que criança gosta de testar a gente? Agora eu estou na melhor fase da vida, que é a fase de curtir os netos. Então, vô não tem responsabilidade em dar educação para filho. Não queira cobrar isso do vô. Quem corrige é os pais. O vô ensina, ajuda a ensinar, é um auxiliar. Mas o vovô não pode estar pondo um netinho de castigo, né, irmã Aurélia? E eu estou nessa melhor fase da vida. Mas tem hora, irmão, que olha assim e pensa: ei, Jesus. Sabe? O pai tem que corrigir o filho e não aceitar as rebeldias dos filhos, porque os bichinhos testam a gente. Eu fico olhando aquelas pecinhas que nem sabe se é a gente testando o pai, testando a mãe. E muita gente pensa: não, é a fase do crescimento. Não é não. Veja o que a Bíblia diz a respeito disso. Vamos lá? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Aonde os homens vão aprender a serem assim? Na casa onde não há disciplina. O filho dá um tapa no rosto do pai e da mãe, está tudo bem. Amanhã ele vai dar um chicote. Aí vai dizer: mas eu criei com tanto amor. Não criou com tanto amor, que quem cria com tanto amor corrige, instrui. E nós estamos vivendo tempos assim, tempo de homens arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes, homens que são ingratos, homens que não respeitam os pais, olha, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e é realidade, pode ser pesado. O pai e a mãe que não preocupam em corrigir os filhos, não traz os filhos para a igreja, não ensina os filhos que a escola dominical é um departamento que ensina para ele a palavra de Deus, não ensina aos filhos que a igreja é um lugar onde a gente se reúne para buscar a Deus, é onde tem que ter respeito. Você está criando alguém para te dar dor de cabeça mais tarde. Tem muitas famílias fazendo campanha, eu não estou dizendo que é errado, mas tem muitas famílias fazendo campanha hoje para Jesus libertar o filho, a filha da droga, da prostituição, mas quando eles eram criança, não trazia para a igreja. E naquela época, na minha época, o porteiro cercava na porta e não saía de jeito nenhum, e ainda levantava a criança contra o porteiro. Hoje a criança quer ir para o inferno, mas não quer vir para a igreja, porque os pais não souberam doutrinar, não souberam instruir os filhos. E hoje estão chorando, fazendo campanha e pedindo oração. Tem que fazer isso mesmo. Mas vocês que têm os filhos pequenos, orem, peça a Deus sabedoria, para que os vossos filhos sejam criados e instruídos, livres dos males que o mundo tem para oferecer. Eu não esqueço que há muito tempo atrás, eu ouvi uma frase em um carro que dizia assim: pai, seja o pai do teu filho, antes que um traficante o adote. Ser pai é instruir, ser pai é corrigir, ser pai é muitas vezes na instrução chorar junto com os filhos. Quantas vezes eu corrigi os meus e fui chorar sozinho depois? Depois chamei, abracei e perguntei: você entendeu, meu filho, que o pai corrigiu? Sim, pai, entendi. É assim a vida, não é fácil, mas Deus deu a nós, pais, esta prerrogativa e essa oportunidade. Olha, o que ainda terá, é a Bíblia que diz: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Tem muitos na igreja assim, cara. Mas negando o seu poder, afaste-se também destes.
Tem muitos na igreja fingindo santidade assim, mas que não são. E a culpa é porque precisaram de uma instrução e a instrução não vem na hora certa. É muito difícil corrigir. E corrigir anos ou mesmo gerações de erro. Mas está claro que o único modo para o qual podemos esperar ter boas famílias, construídas nos princípios divinos, é voltar ao plano que Deus tem revelado. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O desejo do meu coração, a minha oração, é que essa palavra não venha afligir a tua alma, mas venha ser conforto e incentivo para que você saiba construir uma boa família, como pai, como mãe e como filhos. Que a graça do Senhor seja presente em nossos lares. Amém? Glória a Deus.